A minha única súplica, meu único desejo é que Deus possa, através do seu Espírito, gravar, imprimir todas essas palavras no coração de cada um de vocês. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós aprendemos das orientações e conselhos de Deus, nós temos uma responsabilidade, um dever de guardar, praticar e testemunhar. Vou repetir. Ouvir, guardar, praticar e testemunhar. Porque uma palavra ouvida que não é guardada e que não é testemunhada é uma palavra morta, não tem valor nenhum. A palavra de Cristo, ela é viva, ela é dinâmica, ela é poderosa. E ela tem o poder de mover o nosso coração, a nossa boca, para poder fazer de nós instrumentos vivos na proclamação do Evangelho da graça de Cristo ao mundo. E nós falamos isso durante toda a semana. E quem esteve aqui ouviu isso e se convenceu disso e com certeza entendeu a mensagem de Deus para nós. Essa imagem que está aqui, vou pedir que apaguem essa luz aqui da frente por um momento só. Essa imagem que está aqui é uma imagem que todos nós, quando éramos pequenos, garotos, quando nós íamos à escola sabatina infantil, nós tínhamos sempre essa imagem em algum local, em algum livro, em algum quadro, em algum flanelário, de aquela flanela de feltro. Esse quadro sempre aparecia na nossa vida. A gente cresceu vendo essa imagem na nossa mente. E eu trouxe essa imagem de novo para vocês, porque às vezes, sabe o que acontece na nossa caminhada cristã? A gente se esquece dessa imagem. A gente se esquece que Deus quer nos levar para esse lugar. A gente se esquece que Deus quer que nós nos preparemos para esse momento, quando Jesus, enviado pelo Pai, voltará a esse mundo para nos levar para o lar eterno. E eu tentei durante essa semana deixar essa imagem no pano de fundo da semana de oração, para que essa imagem ficasse gravada na mente de vocês, no coração de vocês. Sabem vocês de uma coisa, que se o mundo que a gente vive, se os 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos que aqui passarmos for vivido, e se esse quadro não for se cumprir em nossa vida, se nós não estivermos entre os salvos, entre os escolhidos que vão estar aguardando Jesus nas nuvens dos céus, amigos, nossa vida terá sido apenas passageira, em vão, terá sido apenas uma perda de tempo. Nós vivemos por esse dia, nós vivemos por esse momento. O que você diz como igreja? E a pergunta que eu faço, iniciando essa mensagem, será que nós temos nos preparado para esse dia? Será que nós estamos de fato vivendo a nossa vida, aguardando a bem-aventurada esperança da volta do nosso Senhor Jesus? Ou será que nós estamos aguardando alguma promessa de algum ser humano, ou de alguma possível coisa que está por acontecer nessa vida, e que vai me trazer alegria, ou que vai me trazer esperança, ou qualquer outra coisa? Será que a gente está vivendo na expectativa dessa pseudo-esperança? Sabem vocês uma coisa, como pastor eu tenho percebido que cada dia que passa, cada ano que passa, as pessoas se tornam mais decepcionadas com as coisas desse mundo. As pessoas se decepcionam cada vez mais com as coisas dessa vida.
E eu disse aqui no início da semana de oração, de que as pessoas estão cansadas desse mundo. Olhe para a face delas. Ande pelas ruas de Lisboa e perceba no olhar das pessoas o sentimento que elas expressam através da sua face. As pessoas estão cansadas desta vida, cansadas das notícias, nas notícias dos jornais, da televisão, do rádio. As pessoas estão cansadas do trabalho. As pessoas estão dizendo uma coisa só. E eu preguei um sermão nessa semana, na quinta-feira, intitulado Queremos ver Jesus. As pessoas estão dizendo isso de dentro do coração. Queremos ver Jesus. E eu disse na quinta-feira de que só há uma maneira das pessoas verem a Jesus nesse mundo. E esta é através de um discípulo. E Deus nos escolheu para sermos os seus discípulos. Mas amigos, a minha mensagem não é esta é apenas uma pequena introdução que eu estou fazendo para poder falar sobre a última mensagem. Eu disse a vocês que ontem faríamos a parte 1 do tema Quase no Lar e hoje a parte 2 do tema Quase no Lar. E a mensagem desta manhã, ela está baseada em Apocalipse, passagem que lemos, está também baseada na primeira visão que Deus concedeu a Ellen White, quando ela tinha apenas 17 anos de idade. Enquanto ela estava em visão, e agora eu quero que vocês criem esse quadro na sua mente, e que você agora se concentre com todos os seus neurônios. Enquanto ela estava em visão, ela viu um povo andando a caminho de Jerusalém. E logo que ela estava vendo aquele povo caminhando por um caminho extremamente difícil, ela escutou uma voz semelhante à voz de muitas águas. Era a voz de Jesus. A voz de Jesus que anunciava o dia e a hora da vinda do seu filho. Ela estava em visão, vendo o povo caminhando a caminho de Jerusalém, e ela escutou uma voz, era a voz de Jesus. E Jesus estava vindo com uma voz poderosa, e Jesus anuncia o dia e a hora da vinda. Ou melhor, Deus anuncia o dia e a hora da vinda do seu Filho Jesus Cristo. E ela vê os santos vivos, e ela diz os 144 mil. Quem são os 144 mil? Os santos vivos, que não passaram pela morte, e que aguardaram a vinda de Cristo, e que foram salvos, levados para o céu. E ela vê que esses 144 mil santos vivos estavam plenamente selados, e eles tinham na sua testa escrito a expressão Deus, Nova Jerusalém. E também havia uma estrela com o seu novo nome, o novo nome que Jesus Cristo havia dado para eles. E assim, enquanto ela estava ouvindo essa voz, ela olhou para o Oriente, e quando ela olhou para o Oriente, ela viu uma nuvenzinha, a metade do tamanho de uma mão, e todos nós sabíamos que aquela nuvem era o sinal da vinda do Filho de Jesus, do Filho de Deus, o Filho do homem. O tamanho da nuvem era da metade da mão de um homem. E ela olhou para esta nuvem, e eu quero que vocês parem agora para ver isto, para construir essa cena na mente de vocês. Parem por um momento. Quando ela olhou para essa nuvem, amigos, esta nuvem tinha a aparência de fogo, e sobre esta nuvem havia um imenso arco-íris. Um imenso arco-íris com as 7 cores
lindas e maravilhosas. E ao seu redor, ao redor desta nuvem, amigos, irmãos em Cristo, havia milhares e milhões de anjos. E Jesus estava sentado sobre esta nuvem. Os seus cabelos eram brancos, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Havia muitas coroas sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua mão direita ele trazia uma foice afiada, e na sua mão esquerda uma trombeta de prata. Suas duas mãos estavam ocupadas, uma foice e uma trombeta de prata. E naquele instante, naquele momento, Jesus olha para as sepulturas dos santos que haviam morrido, dado a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. E ele se dirige às sepulturas dos santos, e ele diz em voz bem alta: despertai, despertai. E naquele momento houve um tremendo terremoto, os mortos saíram revestidos de imortalidade. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. E naquele momento, num abrir e fechar de olhos, todos foram transformados. Transformados e ao mesmo tempo arrebatados juntamente com eles para encontrar com Jesus nos ares. E assim, diz o relato da visão, eles passaram 7 dias ascendendo ao céu até alcançarem as portas da cidade santa, aonde Jesus estava ali pronto para colocar o prêmio da salvação sobre os escolhidos, os salvos. E eu pergunto para vocês, qual era o prêmio que Jesus iria dar aos salvos e escolhidos? Quem responde? Era uma coroa. E quando eles chegam aos portais da cidade santa, ali está Jesus. E cada um que entra recebe da mão direita de Cristo uma coroa. Uma coroa. E nessa coroa se encontra o seu novo nome. O seu novo nome. Das mãos de Cristo, uma coroa com o seu novo nome. Veja, não é um anjo que coloca a coroa sobre você, é o próprio Jesus, o Salvador, o Criador do mundo, dos céus e da terra, o nosso Senhor, maravilhoso, poderoso, aquele que nos criou e nos salvou. É esse que coloca a coroa em nossa cabeça. E todos nós estávamos vestidos com um fino, glorioso, lindo, belíssimo, branquíssimo, uma veste de linho puro, que cintilava, brilhante, de tão branco que era, mais branco do que a neve. Cada um estava vestido com essa roupa, cada um. E ela viu em visão, de que lá naquele lugar, havia anjos, mas muitos anjos, havia anjos em todos os lugares daquela cidade, em todos os cantos, haviam anjos, servidores de Deus. Então, ouvimos a voz de Jesus dizer: ah, queridos, que voz meiga e suave, que voz poderosa,
Então ouvimos a voz de Jesus dizer: lavastes as vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha vontade, entrai, entrai pelas portas da cidade. Então ouvimos a voz de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Jesus coloca a coroa na cabeça e diz: entrai, entrai, vocês que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, entrem, entrem, podem entrar. Ao caminharmos pela cidade santa, ao já adentrarmos a cidade santa, a revelação nos mostra que aqueles que adentraram viram de cara uma linda, linda, belíssima, indescritível, inimitável árvore. Uma árvore. Pastor Estêncio, que árvore era esta? A árvore da vida. Mas não viram apenas a árvore da vida, mas também viram o trono de Deus. E do trono de Deus provinha um rio puro de água, e de cada lado deste rio estava aquela linda e belíssima árvore, e de um lado saía um tronco que perpassava todo o leito do rio e cobria até chegar ao outro lado da margem do rio, formando uma copa belíssima sobre o rio da vida. E notem a descrição desta árvore que ela viu em visão. Ela disse que quando ela olhou pareciam duas árvores, mas quando chegou mais próximo, ela viu que era um tronco só, que saía de um lado e ia até o outro lado do rio. Só que ela diz que o tronco daquela árvore era de ouro puro, transparente. Alguém já viu ouro puro transparente? Alguém já viu ouro transparente? Alguém pode descrever o que é isso? O que é ouro transparente? Alguém sabe? Essa era a beleza da árvore. E queridos, ali embaixo da árvore, eles se assentaram. Se assentaram para contemplar as belezas e encantos daquele lugar. E ali estavam reunidas famílias e amigos e pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, pessoas do Brasil, de Portugal, de Lisboa, pessoas da África, da China, pessoas de todos os tempos, pré-diluvianos, pós-diluvianos, pessoas de todos os tempos ali se reunindo embaixo da árvore da vida, sentados, conversando, dialogando entre si. Ali estavam eles, todos debaixo da árvore da vida. E assim, queridos, esta foi a cena mais maravilhosa que ela viu em visão. E eu vou parar aqui esse momento da mensagem para nós irmos ao lava-pés, e eu vou continuar a mensagem depois da Santa Ceia. Mas antes disso, eu queria que você lesse comigo novamente o texto que lemos aqui da frente. A leitura da palavra de Deus, abra sua Bíblia em Apocalipse 7, os versículos 14 e 17. Apocalipse 7, 14 a 17. E a palavra nos diz assim, Apocalipse 7, 14 a 17. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do quê? Do Cordeiro.
razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19, vamos ler esse texto para nós irmos para o lava-pés brevemente. Apocalipse 19, verso 5 diz assim: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas o quê? São chegadas o quê? As bodas do Cordeiro. E nesta manhã eu quero parar por aqui. E depois a gente vai continuar para poder participar do pão e do vinho. Nesse momento eu digo a vocês, são chegadas as bodas do Cordeiro. Eu quero que vocês saiam daqui agora todos, para irmos ao lava-pés. O pastor Antônio vai dar as orientações. Eu quero que vocês saiam daqui com esse espírito de que nós participaremos desta cerimônia aqui, das bodas, da ceia do Senhor. E isso aqui será de fato um símbolo para que um dia nós vamos participar do quê? Das bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe você. Que Deus lave e purifique o pecado de todos vocês ao participarmos dos símbolos do pão e do vinho.